Beleza, caveiras? Dica de número 12, tá bom? Da Lei 9.455 de 97. Como eu disse a vocês, esse desafio, na verdade, de 25 dicas de hoje, desse sábado, é somente uma prévia daquilo que nós teremos no nosso desafio Apocalipse, viu? Uma coisa muito intensa e muito insana até o dia da sua prova de agente de segurança prisional. Mas vamos lá, a nossa dica de número 12 é o seguinte: na dica de número 11, eu iniciei as dicas falando da lei de tortura e pedi para que você começasse a imaginar de quem seria a competência para julgamento dos crimes de tortura. E é o seguinte: crime de tortura não atrai uma competência específica de algum dos órgãos da justiça especializada, né? Ou seja, justiça militar, justiça eleitoral e por diante. O detalhe é o seguinte: a competência para julgamento dos crimes de tortura pode ser tanto da Justiça Federal, assim como da Justiça Estadual. Professor, isso por quê? Porque é o seguinte: se o crime de tortura ele afetar algum bem, interesse ou serviço da União, aí nesse caso a competência vai ter da Justiça Federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Mas caso contrário, caso não seja da competência da Justiça Federal, a competência será de quem? Será da Justiça Estadual. Isso mesmo. Professor, me cite exemplo. Olha, se o crime de tortura ele é, por exemplo, praticado dentro de uma delegacia da Polícia Federal, aí tudo bem, competência da Justiça Federal. Agora, caso contrário, se for, por exemplo, dentro de uma delegacia de polícia civil de algum dos estados, aí nesse caso, competência da Justiça Estadual. Portanto, deve seguir lá aquelas regras básicas lá do Código de Processo Penal, naquele assunto chamado de competência, em que a competência específica no que diz respeito à questão de circunscrição, jurisdição, será determinada pelo local da produção do resultado do crime de tortura. Bacana? Artigo 70 lá do Código de Processo Penal. Portanto, crime de tortura não atrai uma competência específica, tá bom? Varia necessariamente a qual bem, interesse ou até serviço é afetado. Se for afetar bem, interesse ou serviço da União, competência da Justiça Federal. Caso contrário, aí desce para competência residual. Nesse caso, competência da Justiça Estadual. Bacana? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. E essa foi a nossa dica de número 12. Estamos chegando perto de completar aí as nossas 25 dicas desse sábado aí, frenético, dicas de legislação extravagante. Um grande abraço e até as nossas próximas 3 dicas ainda sobre a lei de tortura.